Glórias a Deus, meus amados e queridos irmãos, meus distintos amigos, passando aqui para neste momento estarmos juntos neste mini culto que é a live, para estarmos aqui agradecendo a Deus em oração, recebendo um pouquinho da porção do Espírito Santo de Deus e também estarmos assim ligados. A Bíblia Sagrada nos diz, queridos e prezados irmãos e amigos, pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Isto é um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e um dos evangelhos do relato bíblico a respeito do ministério de Jesus, chamado livro de Mateus, livro do Evangelho de Jesus Cristo de Mateus, segundo escreveu Mateus. Ali nós vemos, amados, o registro bíblico da qual o próprio Senhor Jesus, em uma certa feita, explicando, trazendo um ensinamento a respeito de oração. Ele chegou e descreveu de como eu e você podemos ter resposta. Prezados e queridos irmãos, amigos e ouvintes e simpatizantes da obra do Senhor, a Bíblia Sagrada é o único livro registrado, é o único livro mundial que tem total credibilidade, que você pode ter motivos de sobra para acreditar que você tem condições de orar. É o único livro mundial que nos mostra que o próprio Deus nos ensina a orar. E detalhes, além dele ensinar a gente a orar, além dele ensinar a gente a orar, ele também nos mostra que temos total resposta da parte dele. A Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de Jeremias, capítulo de número 33, e o versículo 3, dizem que é o número do telefone do céu, 33 e 3. Clama a mim. Clama a mim. O próprio Deus agora dizendo na sua palavra, clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Queridos, eu quero dizer para você nesta noite, que a porta do céu está aberta. A porta do céu está aberta. Alô, Florisvaldo, meu companheiro, amigo. Que Deus te abençoe, meu nobre, em nome do Senhor Jesus. A porta do céu está aberta. A porta do céu está aberta. E a palavra de Deus nos diz: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei, abrir-se-vos-á. Eu quero dizer para você que Jesus está dizendo que tem acesso. A Bíblia fala que depois da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, ao meio, mostrando que o caminho, o acesso agora, o que na época tinha uma parede, o que na época o Santo dos Santos, o que na época a presença de Deus era sinônimo de algo escondido, que só um tinha a autoridade de entrar neste local para conversar com o próprio Deus, no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote.
Agora o véu se rasgou. Agora eu e você que temos esta liberdade, temos este livre acesso ao céu. Aleluias! Pecador de olho aberto vê o céu por fora, mas pecador com fé, ele consegue adentrar o céu, para dentro do céu com os olhos fechados através da sua fé. Por isso eu quero dizer para você que o céu está aberto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluias. Eu quero dizer para você que qual é o seu pedido. Eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. Qual é o seu pedido? O que você quer com Deus? Ponha isso em oração. Ponha isso em oração e você vai ver Deus resolvendo o seu problema. Amém? Graças a Deus, prezados e queridos irmãos, neste momento eu quero estar aqui fazendo uma oração. Você que se encontra na sua casa, você que está enfermo, você que está com um problema difícil, creia que o Senhor, Ele recompensa todos aqueles que chegam à sua presença. Neste momento vamos orar a Deus. Põe em oração, põe em cima do altar agora aquilo que você precisa de resposta, aquilo que você precisa. Deus, Ele pode te ajudar neste problema. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos, oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai que estás no céu, neste momento, Deus amado, Deus santo, eu te glorifico pela vida do nosso querido irmão Florisvaldo Souza, que está nos assistindo neste momento. Abençoa, Pai, neste momento do Senhor. Venha enriquecer o teu servo, venha levantar o teu filho. Meu Deus, usa ele em tuas mãos com poder. Abençoa, meu Pai. Senhor, usa o teu servo de maneira poderosa. Visita, Senhor, a família dele, os irmãos dele, a mãe dele. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com providência nos negócios do teu filho, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Senhor amado, neste momento, estamos começando esta live para a glória do teu nome. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, pedindo uma bênção para todos aqueles que vão escutar, vão visualizar esta live em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, prezados e queridos irmãos. Neste momento eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia, para que você venha acompanhar comigo a palavra de Deus. Saiba você que a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando conosco. Então neste momento vamos ouvir o que a boca de Deus tem para nós neste momento, porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando ao ser humano. Abra sua Bíblia, prezados e queridos irmãos. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é um livro no meio da Bíblia. Se você não tem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia comum, você abrindo a Bíblia no meio, você vai se deparar com o livro de Salmos. Livro de Salmos, prezados, livro de Salmos de número 18 e o verso de número 30. Livro de Salmos é o inário de Israel. É o inário. Aqui nós vemos que o livro de Salmos, ele era a harpa cristã do povo judeu, aonde tudo isso aqui é cântico, né? É bem verdade que os cânticos do Oriente é bem diferente dos cânticos do Ocidente, né? É bem verdade que os cânticos de lá, muitas das vezes não tem a rima, né? Não tem rima, mas tem as suas musicalidades, né? Então, o livro de Salmos é um livro pela qual o povo de Israel, eles têm como base
louvores, né? Livro de Salmos de número 18 e o verso de número 30, meus prezados e queridos irmãos, diz assim a poderosa palavra de Deus: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos aqueles que nele crê. E você diz amém. Meus amados e queridos irmãos, está aqui uma palavra da qual é uma palavra que foi escrita, é uma palavra da qual foi escrita e inspirada em forma de sintonia, de música, da qual pertencia a uma letra de música da qual o rei Davi, ele tinha como base, pegava sua harpa, o seu instrumento de louvor, e ali ele viajava no louvor, ele viajava na adoração. E aqui, meus prezados e queridos irmãos, nós vemos que em um dos cânticos da qual o rei Davi, ele menciona, ele põe a seguinte palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ela é um escudo para todos aqueles que neles confiam. Lembramos, meus prezados e queridos irmãos, que dentro deste episódio, dentro deste contexto, nós vamos ver que quando o rei Davi, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, ele escreve esta música, ele escreve este hino, porque aqui é um hino. Quando o rei Davi ele escreve este hino, vale a pena a gente lembrar que ele não estava bem. Vale a pena a gente lembrar que o rei Davi, quando ele escreve este livro, o livro de número 18, quando ele escreve, ele não estava bem. Por quê? O que estava acontecendo com Davi? Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Se você analisar na Bíblia Sagrada, o livro de 1 Samuel, nós vamos ver ali em especial, se não me falha a memória, o capítulo de número 16, nós vamos ver ali o momento da qual Davi é escolhido a rei. Deus, a Bíblia nos diz que Deus escolheu Davi, Deus achou Davi. A Bíblia diz: achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Vale a pena nós vermos, nós lembrarmos que quem disse isso não foi nenhum homem, foi o próprio Deus. E Davi, meus irmãos, quando ele escreveu este hino aqui, que nós estamos lendo, Davi estava em plena perseguição pelo rei, o primeiro monárquico, o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Nós vemos que, se nós olharmos na Bíblia Sagrada, o livro de 1 Samuel, nós vamos ver que a partir de então, depois que Samuel unge a Davi, nós vemos que o livro de 1 Samuel, todo o livro de 1 Samuel é descrito por uma perseguição terrível de Saul contra Davi. Então Davi não estava bem, Davi estava sendo perseguido. Trazendo hoje para os nossos dias, quantas vezes somos perseguidos? Quantas vezes somos perseguidos por problemas, por aflições? Quantas vezes somos perseguidos por algum problema
ou de repente alguma pessoa que ele vem sendo usado pelo inimigo para nos afrontar, para nos acusar. Porque eu quero dizer para você, prezado querido irmão, tem muita gente de Deus nessa vida, tem muita gente que tem muita gente de bem, mas por aí também percorre no meio do povo de Deus pessoas que não tem nada de Deus. No meio do povo de Deus existem pessoas que a Bíblia Sagrada nos descreve joios no meio do trigo. Porque o joio, prezado irmão, ele não tem nada a ver com o trigo. E o trigo também não tem nada a ver com o joio. Povo de Deus não tem nada a ver com o mundo. E o povo do mundo não tem nada a ver com o povo de Deus. Alô, nossa irmã Elisete Lima, minha cunhada, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. No meio do povo de Deus existem pessoas muitas vezes ruins. Infelizmente, pessoas que deixam ser usado pelo diabo. Infelizmente, pessoas que muitas das vezes emprestam a sua boca para Satanás. Muitas das vezes para trazer uma palavra negativa, trazer uma palavra que nos afasta, que nos desestimula. Mas eu quero dizer para você, prezado e querido irmão, que ainda que aconteça isso, tem um Deus poderoso que te escolheu. Tem um Deus poderoso que te escolheu. Tem um Deus poderoso que foi lá na onde você estava no passado e te trouxe até a sua presença. E eu te digo nesta noite, você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. Foi o Senhor Jesus que te escolheu. Assim como escolheu Davi. Assim como escolheu Davi, Deus também te escolheu. A Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de João, capítulo de número 15, o versículo de número 16. A palavra de Deus nos diz assim, não foste Jesus dizendo, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que todo o seu fruto permaneça, para que tudo aquilo que vós pedirdes ao Pai vos será concedido. Eu quero dizer para você que não foi você que um dia decidiu ir para a igreja. Não foi por um acaso. Isso não foi, você pode ter certeza que um dia de você ter tocado seu pé em uma igreja e ouvido a palavra de Deus, não foi por acaso. Não foi por acaso. Mas foi porque Deus te escolheu. Deus criou situações para que você viesse até a sua presença. E pode ter certeza, o nosso Deus é mestre nisso. O nosso Deus é mestre em pegar pessoas, muitas das vezes que porque o diabo, prezado querido irmão, o diabo, ele faz, a natureza do diabo é transformar o homem em lixo, mas a natureza do nosso Deus é transformar de lixo para luxo. A natureza do nosso Deus é pegar a pessoa que está toda destruída por Satanás, é pegar a pessoa lá no mundo, é pegar a pessoa toda arrebentada, é pegar aquela pessoa que o diabo lá transformou em lixo aos olhos dos homens. É pegar pessoas lá do monturo do lixo, reciclar esta pessoa e transformar em luxo, para a vergonha de Satanás. Você é um luxo na presença de Deus. Aleluias. Você é um luxo na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te pegou, porque Deus te escolheu, porque Deus te pegou e transformou você, e vai transformar muito mais.
A palavra de Deus nos diz, voltando para o texto da qual nós estamos em foco, baseado a palavra de Deus nesta noite. Livro de Salmos, a referência à Bíblia, livro de Salmos, capítulo número 18, ou melhor, livro de Salmos de número 18 e o verso de número 30. O caminho de Deus é perfeito. Agora me fala uma coisa, me responde uma pergunta. Como que uma pessoa que está sendo perseguida mortalmente, como que uma pessoa, ela consegue, ela está sendo perseguida mortalmente. Saul dá ordem para as suas polícias militares da época, que são os seus soldados. Saul, que era, vamos colocar assim, o presidente da república, perseguindo a Davi. E por onde Saul, naquela perseguição, por onde Saul chegava e descobria que ali, Davi estava ali e ninguém tinha matado, Saul literalmente passava ao fio da espada, só porque não cumpria as ordens. Por quê? Porque a ordem era matar a Davi. A ordem era passar o fio da espada em Davi. E até sacerdotes, que na época eram os pastores da época, eram os líderes religiosos, não escaparam do fio da espada de Saul. Tudo porque Saul queria a cabeça de Davi. Agora me diz, como que uma pessoa nessa condição, ela tem a capacidade de criar um hino inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Como que esta pessoa, ela tem a capacidade de escrever o caminho de Deus, o caminho de Deus é perfeito. Quem sabe, porque para Davi ele ter esta fé, para Davi ele ter esta certeza de que verdadeiramente o caminho de Deus era perfeito, com certeza ele sabia muito bem quem era o seu Deus. E nesta noite eu quero dizer para você que Deus quer te mostrar quem verdadeiramente Ele é. Deus quer mostrar para você quem verdadeiramente Ele é. Só que saiba você que o caminho de Deus não é somente aquilo que eu espero. Eu quero dizer para você que no caminho de Deus tem milagre. No caminho de Deus tem cura. No caminho de Deus tem vitória. No caminho de Deus tem a presença dele. Mas no caminho de Deus também tem perseguição. Como o rei Davi, que nós estamos estudando aqui, Davi estava sendo perseguido por Saul, ao ponto de várias vezes Davi ter oportunidade de matar a Saul. Mas Davi entendeu que aquele assunto não era ele que ia resolver. Por isso eu quero dizer para você que tem coisas que não é você que vai resolver. Tem coisas que é o seu silêncio que vai resolver esse problema. Tem coisas que é o seu silêncio que vai resolver. O silêncio de Davi era a chave da vitória. Há momentos que o silêncio é a chave da nossa vitória. Não vai ser, tem coisas que não é por muito falar. Tem coisas que nós temos que colocar diante de Deus, de jejum, joelho no chão, cara no pó. Cara no pó. Se humilhar diante de Deus. Muitas das vezes não se humilhamos diante de Deus. Mas qual é melhor? Se humilhar diante de Deus ou se humilhar diante de credores?
Qual é melhor, se humilhar diante de Deus ou se humilhar diante de uma luz cortada? Qual é melhor, se humilhar diante de Deus ou se humilhar, ter uma humilhação de perder algo? Ser humilhado pelos homens. Queridos, melhor é nós se humilharmos diante de Deus. A Bíblia diz assim: humilhai-vos diante de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos diante de Deus, para que a seu tempo, não é o nosso, para que a seu tempo Ele vos exalte. E Davi sabia muito bem disso. Davi, ele sabia, ele entendia. E cada perseguição daquela era um silêncio. Aí ele vem no meio daquele problema de perseguição, no meio daquele problema, pessoas morrendo no lugar dele, sacerdotes, que no caso eram os pastores da época, morrendo no lugar deles ao fio da espada. Ele, no meio desse problema, ele encontra ainda razão de pegar a sua harpa e louvar ao Senhor. Aí vem nos Salmos de número 18 uma música, porque isso aqui ele pegava o seu instrumento e ele cantava isso. O caminho de Deus é perfeito. Peraí, mas como assim? Se a gente for analisar pelo raciocínio lógico, se a gente for analisar pelo raciocínio humano, nós vamos ver que está meio contraditório isso. Como assim o caminho de Deus é perfeito, sendo que não estava perfeito na sua história? A Bíblia Sagrada nos diz que o que eu faço hoje você não entende, mas entenderá lá na frente. Tem coisas que você está passando hoje, que de repente você não está entendendo nada, mas eu quero te dizer que lá na frente você vai entender aqui os propósitos, os mistérios de Deus vai ser revelado na sua vida. Salmos de número 18, verso 30, o caminho de Deus é perfeito. Olha o que este homem cantando com a sua harpa, ele dizia: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Você sabe o que significa a palavra do Senhor é provada? A Bíblia Sagrada diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero dizer para você que aquilo que você acha que de repente não pode acontecer na sua vida, faça uma prova na palavra. A palavra de Deus, ela é provada, ela tem que ser provada. Prova aí. Você só pode provar se uma laranja é doce se você for lá cortar. É a base da ciência, é o experimento. Você só pode experimentar se um limão é azedo se você experimentar. Você só pode saber, ou melhor dizendo, você só pode saber se um limão ele é azedo se você experimentar. Assim é a palavra de Deus. Tem muita gente esculhambando, tem muita gente descendo pau nas religiões, em pastores, em sistemas religiosos. Mas, querido, o foco é a palavra. É a palavra que vai fazer efeito na sua vida. A palavra de Deus, ela veio de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada nos diz que no princípio Deus disse assim: haja luz, e houve-se luz. Da onde? Não sei. Como? Também não sei. Simplesmente com a sua palavra ele disse: haja luz. Então se ele com a sua palavra ele fez tudo isso, imagine então se você pôr em prática a palavra de Deus na sua vida.
Se do nada Deus transformou tudo, Deus trouxe sol, Deus trouxe estrela, Deus trouxe terra, Deus trouxe o universo, a natureza, só com a sua boca, só com a sua palavra. Agora você imagine se eu pegar essa palavra aqui e praticar ela, colocá-la na minha vida, querido, vai fazer um efeito enorme. Por isso, neste momento, eu quero dizer para você, olha o que a palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Prova aí, prova. Se você não tem uma Bíblia na sua casa, a partir de hoje, compre uma Bíblia. Uma Bíblia que ela venha trazer a verdadeira e genuína palavra de Deus. E a partir de então, começa a fazer leitura, começa a ler. E aquilo que o Senhor Jesus ponha como ordem, começa a colocar na sua vida, começa a praticar. Você vai ver que essa palavra que você começar a praticar, ela vai mudar o rumo da sua história. Ela vai mudar o rumo da sua vida. Prova. A Bíblia manda a gente provar. A Bíblia não manda a gente tentar a Deus. Tem diferença de você tentar a Deus e você provar a Deus. Tem muita diferença. Você subir em cima de um prédio, a palavra de Deus fala assim, ó, e aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Anjo tem o quê? Tem asa. Opa, anjo tem asa. Então eu vou subir em cima de um prédio, eu vou me jogar daqui porque a Bíblia diz que... Não, isso aí é tentar a Deus. Foi o que o diabo quis fazer com Jesus lá, levando ele em cima daquele pináculo. Tentar a Deus é você saber que não precisa, mas provar é diferente. Provar a palavra é você começar a partir de então a praticar a palavra. Você vai ver que a palavra de Deus vai surtir efeito. É a mesma coisa de uma receita de bolo. Você pega na internet uma receita de bolo, você escreve no papel essa receita. Aí você chega na sua cozinha, você cola na geladeira. E ali deixa. Deixa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Aí eu te pergunto, sem você colocar a mão na massa, colocar a mão na farinha, nos ingredientes que está naquela receita, aí eu pergunto para você, quando você vai experimentar aquela receita? Nunca. Você nunca vai experimentar. Por quê? Porque você simplesmente chegou lá e colou. Assim muitas pessoas pegam a Bíblia e abrem a Bíblia no Salmos de número 91 e deixam ela lá na sala. Como se aquilo ali fosse... se aquilo ali fosse surtir efeito. Queridos, o efeito está em você praticar a palavra de Deus. O efeito é você pegar a receita da palavra de Deus e você colocar em uso próprio, uso prático na sua vida. Aí você vai ver as coisas girar. Coisas impossíveis aos olhos humanos, elas começam a se tornar possível. Quem sabe a pessoa está no pó, quando você vai ver, se você já está saindo do pó. Por isso, neste momento, a Bíblia fala assim, e ela é um escudo para todos aqueles que neles confiam. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus é um escudo. Então, neste momento, meus irmãos, eu quero aqui agradecer a sua presença e vou, neste momento, estar orando a Deus, pondo você e todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, quero colocar nas mãos do Senhor, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Vamos aqui neste momento estar orando ao Senhor, crendo
que o Senhor Deus de Israel, Ele é um Deus que faz milagre, né? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Neste momento, meus irmãos, curva a sua cabeça, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, neste momento, Deus Santo, eu te agradeço, te louvo, te exalto, te glorifico por esta rica oportunidade do Senhor ter nos dado, Senhor, o privilégio de desfrutarmos, meu Deus, a palavra do Senhor. Pai, abençoa nosso querido e nosso irmão Floresvaldo, a minha cunhada Elisete, Pai, e também todos aqueles, meu Pai, que forem ouvir a mensagem do Senhor. Deus, eu quero te pedir uma bênção sobre a vida dessas pessoas. Pai, abençoa a nossa cidade de Presidente Prudente. Abençoa, Senhor, a todos quantos vão ouvir essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, né? Meus amados e queridos irmãos, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade e já neste momento quero deixar aqui, olha só, o que está atrás de mim aqui, o que eu estou preparando, vou até, olha só, vou até virar aqui um pouco para mostrar para os irmãos o que eu estou preparando aqui, tá? Estou preparando um estudo sobre as 70 semanas de Daniel, estudo escatológico, viu? Olha só, desde a saída, né, de Israel do cativeiro até a entrada do Senhor Jesus Cristo, e depois nós vamos estudar sobre a grande tribulação, né? Então, estou preparando este estudo, é um estudo escatológico, tá? É um estudo sobre os finais dos tempos, é um estudo, se você quer aprender sobre o que vai acontecer dentro da grande tribulação, o que vai acontecer antes da tribulação e depois da tribulação, então vem comigo que nós vamos estar estudando junto este estudo escatológico em nome do Senhor Jesus, amém? Então, neste momento, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco em nome do Senhor Jesus.